Terceira aula sobre o conteúdo de História da Paraíba, e hoje vamos estudar as invasões holandesas no território da Paraíba. Como o conteúdo é um pouco extenso, a gente teve a necessidade de dividir em mais de uma aula. Vamos lá. Antes de estudarmos as invasões propriamente no território paraibano, temos de ter uma noção do contexto histórico internacional que acontecia naquele período. A Holanda, junto com Espanha, Portugal e Inglaterra, era uma das principais potências marítimas da Idade Moderna. Ela desempenhou um importante papel no desenvolvimento do comércio marítimo, através da Companhia das Índias Ocidentais e da Companhia das Índias Orientais. Esse é o nome comum dado a várias organizações comerciais criadas no século XVII, dedicadas sobretudo à exploração comercial dos continentes africano e americano. Também havia companhias das Índias de outras nações, francesas, espanholas, entre outros, E a Companhia das Índias Ocidentais foi a que ficou responsável, sobretudo a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, que ficou responsável pelo processo de exploração do continente americano e responsável também pela invasão do território do Nordeste brasileiro. A Companhia das Índias Ocidentais, ou a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, era constituída por mercadores holandeses. Ela recebeu autorização de funcionamento em 1621, por uma carta régia do governo das Províncias Unidas. Ela desfrutava de privilégios de comércio e colonização durante 24 anos na América do Norte, nas Índias Ocidentais e na África. A colônia de Nova Holanda abrangia terras dos atuais estados de Nova York, Nova Jersey, entre outros, no território onde hoje ficam os Estados Unidos. Seus escritórios centrais da companhia eram em Nova Amsterdã, a atual cidade de Nova York. A mesma companhia, como já falamos aqui, organizou a conquista do Nordeste brasileiro pelos holandeses. A Companhia das Índias Orientais, que ela foi formada em 1602, servia para fortalecer e proteger o comércio holandês no Oriente, e prevenir a competição entre companhias rivais. A empresa tinha sede na Batávia, que hoje é a atual Jacarta, na Indonésia, e a maior parte do comércio era de pimenta e especiarias, que eram duas das mercadorias mais importantes e mais comercializadas naquele período. Uma legislação aprovada pelo governo holandês em 1578 provocou a dissolução dessa companhia no ano seguinte. A União Ibérica e as invasões holandesas. Esse é um detalhe muito importante em nossa aula. O que tem a ver a relação entre a União Ibérica e as invasões holandesas no território brasileiro, Depois da chegada dos portugueses no território americano, no ano de 1500, eles tiveram de lidar com a invasão de outras nações europeias. No primeiro período, os franceses, em períodos posteriores, os holandeses, que também reivindicavam o direito à comercialização nessas novas terras descobertas. A Holanda, ela se localizava em uma região da Europa conhecida como Países Baixos. Eram formadas por 7 províncias. Os Países Baixos eram formados por 7 províncias,
e essas províncias estavam sob o domínio da coroa espanhola. A Holanda representava a mais rica e mais próspera dessas províncias e era a principal responsável pela luta que desencadeou o processo de independência da coroa espanhola, a luta separatista dos Países Baixos em relação à coroa da Espanha. O ano era 1579 e houve um grande conflito armado, onde ao final da guerra, vencida pela Holanda, ela e a Espanha se tornaram países inimigos. Então, fazemos a pergunta: como a Holanda conseguiu derrotar a maior potência marítima daquele período? Com a ajuda de outra potência marítima, a Inglaterra, né, que possuía interesses comerciais capitalistas nas colônias espanholas do Novo Mundo, né? Então, por isso, apoiaram a revolta dos Países Baixos contra a Espanha, cedendo capitais e frotas armadas, que ocasionou na vitória da Holanda contra a Espanha. Em razão disso, o rei Filipe II da Espanha organizou uma expedição militar chamada de a Invencível Armada, que possuía o fim de destruir a frota marítima inglesa e a invasão do território inglês, né? No entanto, nessa batalha, a armada inglesa se sai vitoriosa, né? O que ocasiona para a Inglaterra um livre acesso aos mares, ao Oceano Atlântico, né? E possibilitando a conquista de novas colônias inglesas na América do Norte. A partir da derrota da Espanha nessa batalha, foi que começa o declínio do grande império marítimo espanhol. Bem, vamos relembrar aqui o que seria a União Ibérica. Foi a anexação da coroa portuguesa ao Estado espanhol, que durou de 1580 a 1640, onde a coroa portuguesa passou a ser administrada pela coroa espanhola, né? Isso aconteceu devido a questões de sucessão na dinastia. O desaparecimento do rei de Portugal em uma batalha no Marrocos, onde ele tentava expulsar os muçulmanos do norte da África. Em seu lugar, assumiu o trono um parente seu que, devido à avançada idade, só governou durante 2 anos, também vindo a falecer e não deixar herdeiro direto para o trono português. Então, o rei da Espanha, através de um jogo político envolvendo contextos de parentela, requisitou para si o trono português. Então, durante a União Ibérica, essa linha de Tordesilhas deixou de existir, já que se dividia o território das novas terras encontradas entre Portugal e Espanha, e se eles agora representavam um único reino, não tinha razão de se respeitar esses limites. Isso ocasionou um avanço da colonização portuguesa dentro do território espanhola, né? Que essas novas colônias portuguesas, esse novo território brasileiro, foi ratificado através do Tratado de Madrid, né? Questão que a gente vai estudar posteriormente. Quais seriam as relações entre Portugal e Holanda antes da União Ibérica? Havia
muito capital holandês investido na construção dos primeiros engenhos do Brasil, sobretudo por empréstimos contraídos pelos colonos junto às instituições financeiras holandesas, junto aos bancos holandeses, né? Os holandeses eram os principais fornecedores de trigo, metal e manufaturas para Portugal, né? E outro detalhe importantíssimo era que a Holanda era o principal distribuidor do açúcar português no mercado europeu. A gente sabe que quem comercializa lucra bem mais do que quem produz. Então, na verdade, a Holanda era quem mais lucrava com o comércio do açúcar no nordeste do Brasil, né? O Portugal tinha apenas as obrigações de plantar, colher e refinar esse açúcar. Então, quais seriam os principais motivos dessa invasão holandesa no Brasil, né? A proibição desse comércio entre Portugal e Holanda, que foi decretado pelo rei Felipe II da Holanda, né? Por quê? Porque a gente sabe que Holanda e Espanha eram países inimigos. No entanto, Holanda praticava uma atividade comercial extremamente lucrativa com Portugal, né? A partir da União Ibérica, quando Holanda e Portugal se uniram em uma única nação, foi decretado então por Felipe II a proibição desse comércio entre Portugal e Espanha, gerando isso um intenso prejuízo para a Holanda, né? A sua reação foi a criação sua primeira reação foi a criação dessas companhias das Índias, que citamos no início da aula, que tinha o objetivo de reaver a tomada desses lucros, né, e a exploração nessas novas terras encontradas, sobretudo nas colônias espanholas, né. Houve uma primeira tentativa de invasão na Bahia que foi fracassada e uma segunda tentativa que foi bem sucedida, né, que durou no Nordeste brasileiro, e também uma invasão nas colônias africanas, né, que durou esse domínio da invasão holandesa no Nordeste brasileiro de 1530 até o ano de 1654, né. A gente fica por aqui, né, e na próxima aula a gente vai tratar sobre o contexto da invasão holandesa no território paraibano. Até breve, boa sorte a todos e ótimos estudos.